Então, a gente aprendeu a derivar, aprendeu a resolver equações diferenciais. A gente tem um modelo como um todo. Basicamente, a gente junta tudo isso agora, vai para o Python e faz o modelo, programa. Faz o modelo e faz simulações depois. Então, para a gente fazer isso, a gente vai usar o Google Colab Research, igual a gente já tinha usado na aula retrasada. E eu comecei um novo arquivo, que é um arquivo muito parecido com aquele que a gente tinha começado. Importei o NumPy, importei o Matplotlib e nada mais, porque a gente vai ter que usar essas duas bibliotecas, a gente não tem como fugir delas, a gente vai trabalhar com matemática, vai trabalhar com matriz e vai trabalhar com gráficos. Então vamos começar o nosso programa. Bom, se a gente pegar nossas equações do modelo, né, vou até deixar elas aqui. Então a gente tem nossas equações do modelo, a gente tem parâmetros que a gente vai utilizar. A gente não vai calcular eles agora, a gente vai pegar eles calculados, mas a gente pode vir a calcular no futuro dessa aula aqui. Então, se a gente for... deixa eu ver a bagunça que ficou. A gente pode começar o nosso modelo colocando esses parâmetros. E a vantagem aqui do Google é que a gente pode criar aqui, ó, já colocar aqui. Então a gente vai iniciar o modelo com a entrada dos parâmetros. Então, quais parâmetros que a gente tem no nosso modelo matemático? A gente tem o parâmetro gama e o parâmetro beta. Então a gente tem o beta, que é a taxa de contaminação de indivíduos, né? Quanto a taxa de proporcionalidade de quanto o indivíduo saudável e um indivíduo infectado, se encontrarem, tem a chance de transmitir. Então, se vocês já fizeram a tarefa lá, né, vocês sabem que tem uma correlação ali com a chance do cara infectado achar um cara um infectado achar um susceptível, a chance da doença se transmitir. E para quesitos práticos, a gente vai iniciar que esse parâmetro aí é 0,5. A gente pode fazer aquele negócio, né? Isso aí é basicamente, numa visão mais menos precisa, a probabilidade de uma pessoa encontrar outra vezes a probabilidade da doença ser transmitida. Então, vamos supor que a probabilidade da doença ser transmitida é 0,0005 e a pessoa encontra... deu para entender, né? Então, criamos nosso parâmetro beta. Depois a gente cria nosso parâmetro gama, que ao contrário é o quanto tempo a pessoa fica com a doença. E se vocês fizeram certinho lá a tarefa, vocês sabem que numa visão mais simplista ela é basicamente 1 sobre o dia da doença. E a gente vai fazer esse programa aqui, eu até vou colocar aqui, que a gente vai usar uma base temporal de 1 hora. Eu tenho que tomar cuidado porque minha tecla de atalho para mudar de câmera está no 1 e no 2. E aí quando eu aperto 1 e 2 muda de câmera. Então, nossa base temporal é igual a 1 hora. Então, se eu quero fazer, por exemplo, que a pessoa ela vai ficar em média 5 dias com a doença, seria 1, olha aí, mudou de tela, sobre 5. Vamos voltar para a tela inicial. 1 sobre, vou abrir parênteses aqui, 5. Só que nossa base temporal não é dias, é horas. Então, vezes 24. Tudo bem? Então a pessoa ela vai ficar aí com a doença mais ou menos 5 dias, é uma base razoável para a gente começar. Esses são nossos parâmetros do modelo mesmo, mas alguns outros parâmetros a gente tem que utilizar, né? Porque, primeiro, quanto que vai ser a nossa discretização? Porque a gente vai discretizar no tempo, a gente vai fazendo. A gente sabe na condição inicial, depois a gente vê no próximo dia, é muito, né? No próximo dia é demais. Por que a gente não vê na próxima hora? Ou porque, melhor ainda, já que a gente pode calcular, a gente tem um computador aqui, por que a gente não vê no próximo minuto? Então, o nosso diferencial de tempo que a gente vai utilizar, eu vou colocar aqui a princípio como 0,1,
que vai, como nossa base temporal é 1 hora, vai ser 10% de 1 hora, ou seja, vai ser 6 minutos. Eu vou colocar isso como nossa base temporal, mas depois vocês podem alterar como vocês quiserem. Se vocês quiserem deixar para dividir por 60 ali, para ser calculado de minuto em minuto, fiquem à vontade. Se vocês quiserem testar até com valores maiores, assim, como seria de hora em hora, como seria a precisão do modelo de hora em hora, fiquem à vontade para testar. Então, nossa base temporal aqui é 1 hora, e o nosso diferencial de tempo vai ser 0,1 de 1 hora, ou seja, 6 minutos. Outra coisa importante para facilitar para a gente é em quanto tempo a gente vai trabalhar com o modelo, porque a gente quer saber o quê? A gente quer saber como que a doença vai decorrer nos próximos X dias. Isso é muito importante saber quantos dias, porque a gente vai calculando de 6 minutos em 6 minutos, no meu caso aqui, ou de 1 minuto em 1 minuto, até um determinado tempo. Então, se a gente colocar aqui um Dzão para representar os dias, quantos dias a gente quer simular? Vamos começar aqui com 50 dias, tudo bem? É um valor bastante razoável para a gente começar. E, então, a gente tem que definir quantos pontos a gente vai ter, né? Porque a gente vai simular 50 dias, cada um em 6 minutos, que é 0,1 hora. Na verdade, daria até para diminuir um pouquinho e deixar nosso diferencial de tempo como 0,1 dia mesmo. Bom, vamos lá, depois a gente altera esses parâmetros. Mas qual que é o número total de pontos que a gente vai ter então? Então, isso vai ser igual ao número de dias que a gente quer modelar, né? Como a gente está trabalhando em base temporal, vezes 24, porque cada dia tem 24 horas. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Dividido pelo nosso diferencial de tempo, dt, que a gente acabou de definir. Quer ver? Vamos ver o que isso daqui dá. Print número total da nossa discretização. Deixa isso aqui rodar. Lembrando que toda vez que você abrir, você tem que rodar tudo bem? A gente não está usando o Matplotlib, nem o NumPy agora, então a gente não precisou rodar eles, mas eu vou deixar rodar aqui porque logo a gente vai ter que usar e se ele não rodou não vai estar carregado. Então, a gente tem 12 mil pontos. Se eu colocasse aqui que o nosso diferencial de tempo era 1, ia ser o número de dias 50 vezes 24, que é 24 horas no dia, a gente ia ter um pouco menos de ponto, né? 1.200 pontos. Então, eu que quero aumentar esse ponto aqui. Quanto menor eu diminuir, mais eu vou estar fracionando a hora. Então, aqui, do jeito que está aqui, eu estou integrando de hora em hora. Do jeito que está aqui, eu estou integrando, né, de décimo de hora em décimo de hora. Então, acho que está bem razoável a gente calcular a propagação dessa doença a cada 6 minutos. Tá bom, né? É razoável. Vocês concordam? Vocês talvez entendam disso muito mais do que eu. Caso não for, a gente pode calcular em um centésimo de hora, não tem problema. Então, vamos continuar lá. Com o perigo, existe um grande perigo que não está acontecendo aqui agora, mas a gente colocar assim, um diferencial de tempo meio zoado. Então, daí, se eu colocar 0,1, eu vou conseguir um número que não é inteiro. E se a gente for ver, né, nossa discretização, ela sempre fala o ponto no próximo ponto, no próximo ponto, no próximo ponto. Ela não fala no próximo 1,1 ponto. Então não é legal. Então, só para deixar o programa bem genérico, eu posso forçar que isso retorne um número inteiro. Int o int é uma função do Python mesmo. O que o int faz? Ele converte um número em um número inteiro. Então, no nosso caso aqui, que a gente estava tendo, vou até voltar com o 0,11 ali para dar o mesmo resultado, ele vai converter esse número aqui para um número inteiro. Pronto, aí a gente pode trabalhar, tudo bem? Não tem nada de dificuldade aqui. A gente só tem que tomar cuidado se a gente não vai ficar faltando um ponto. Então depois a gente soma um ponto só por garantia, tudo bem? Porque às vezes ele pode arredondar para baixo, dependendo do valor que está aqui, e vai faltar um ponto. No final,
Em 1.200 pontos, em 12.000 pontos, faltar um ponto não dá diferença nenhuma. Mas a gente pode ser mais criterioso. Então tá bom, vou tirar o print NT aqui. Eu não preciso saber isso aqui mais, mas só para vocês terem noção, o NT ele é basicamente quantos pontos a gente vai discretizar. Se eu pegar aqui, ó, vamos lá mais uma vez, está aqui as nossas anotações da aula passada. Então, se a gente pegar, fazer nossa, aqui torto o gráfico, hein? Não está dando muito bem hoje. Então, a gente vai, é o número de pontos que a gente vai ter aqui no meio para definir. Então, a gente fez essas discretizações bem pequenininhas aqui. Então, a nossa discretização temporal. Atualmente, a gente está usando 12.000 pontos. Tudo bem? Minha mão tá, agora vai ficar ruim meu quadro porque eu estou usando o teclado para digitar e não estou com a mesinha aqui centralizada. Espero que tenha ficado claro. Continuando então. Agora, eu acho que eu posso até criar um novo bloco de código aqui, porque isso aqui são parâmetros que a gente vai poder sempre entrar. Isso aqui a gente pode sempre mudar. Agora eu vou colocar coisas aqui que a gente não vai mudar, que eu vou definir variáveis auxiliares para a gente poder fazer o cálculo. Está quase acabando o modelo, ele é bem simples mesmo. Então, definindo T, S, I e R. Não vou definir, na verdade, né? Vou falar iniciando. Tudo bem? Vamos colocar um novo bloco de código aqui. Lembra que a gente fez isso na aula sobre fazer o gráfico? A gente fez algumas manipulações matemáticas e falou que ia ser o que ia ser x, o que ia ser y. Agora é a mesma coisa. Então, eu vou dizer o que vai ser o nosso t aqui. O t que a gente vai estar utilizando seria equivalente ao nosso x. Lembra que quando a gente fez com o x lá, a gente fez um line space, na verdade foi um arrange. A gente vai usar uma função muito parecida agora, line space, mas é a mesma coisa. Que a gente fez, distribuiu ele de forma uniforme. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando uma função chamada line space. Daria para usar aquela outra, acho que até ficaria mais fácil. Acho que eu posso até deixar de tarefa para vocês fazerem utilizando a função linspace. A função linspace ela é muito parecida com aquela função que a gente utilizou. Ela vai retornar uma matriz de valores de um começo até um fim. Então, ó, retorna os valores espaçados igualmente sobre um intervalo específico. E os parâmetros são o início e o fim. E existem alguns parâmetros adicionais, igual aquele que a gente colocou, que é o passo. Não sei se deu problema com a minha gravação aqui. Então eu vou iniciar uma nova aula e vou parar essa para eu não ter que voltar desde o começo.